20 minutos antes do voo deles, meu coração parou de marcar o tempo. Eu caí no piso da cozinha. Meu pai passou por cima do meu braço para checar o painel de embarque. Ela vai sobreviver, ele disse para o paramédico. O voo é às 6. Depois os 3 saíram para a festa de noivado da minha irmã, a filha que sempre importou mais. 9 dias. 9 dias eu fiquei naquela enfermaria cardiológica, sem ligações, sem visitas, um monitor, uma cadeira vazia e o som da minha própria família escolhendo ela mais uma vez. Eu não liguei para eles, não implorei. Fiquei olhando para a porta. No 9º dia, ela se abriu. Meus pais bronzeados e descansados, acenando uma caneta de alta como se ainda fossem donos de mim. A enfermeira-chefe se colocou entre eles e a minha cama. Ela não é mais de vocês para assinar a alta, disse ela. Não mais. Depois contou exatamente cujo nome tinha substituído o deles na papelada. Eu sou Flora Novaes, 34 anos. Eu construo pontes para viver. Passo os meus dias garantindo que as coisas não desabem sob um peso que nunca disseram que teriam que carregar. Deixe-me levar você de volta para aquela manhã e os 20 minutos que terminaram uma família e me deram outra. Era o último sábado de junho. Eu dirigi até a casa dos meus pais antes do amanhecer, porque era o acordo que eu tinha feito comigo mesmo há anos atrás. Eu continuaria aparecendo mesmo quando eles não aparecessem. A festa de noivado da Letícia era naquela noite, 3 estados de distância, em Florianópolis. Um salão inteiro alugado para homenagear a filha que dançava. Eu tinha comprado um cartão para ela, um de verdade escrito à mão, porque ainda acreditava que esforço valia alguma coisa naquela casa. As malas deles estavam alinhadas perto da porta da frente, etiquetas já presas nas alças. Minha mãe estava passando batom no espelho do hall. Meu pai andava de um lado para o outro com o celular, atualizando o status do voo como um homem que temia que o mundo começasse sem ele. Você não precisava ter vindo, disse minha mãe. Ela não se virou. Eu quis me despedir, eu disse. Foi nesse momento que o chão inclinou. Sempre começa do mesmo jeito. Uma agitação alta no peito, como um pássaro preso atrás das minhas costelas. Depois meu pulso esquece a batida que deveria manter e começa a correr em direção a nada. A cozinha ficou clara, depois estreita, depois cinza nas bordas. Eu me lembro de ter estendido a mão para o balcão. Eu me lembro de ter errado. O piso veio ao encontro da minha bochecha, frio e limpo, cheirando ao limão que minha mãe usava. Em algum lugar acima de mim, muito longe, a voz da minha irmã disse: "Ela vai fazer isso agora? Sério? Não. Ela está bem fazendo isso? Como uma performance, como um chilique com palco." Minha mãe se agachou. Eu senti isso, mas a mão dela pousou no meu ombro do jeito que você acorda alguém, não do jeito que você segura alguém que está se quebrando. Flora, Flora, nós não temos tempo para isso hoje. Eu não conseguia responder. Minha boca não obedecia a ordens. Meu coração se jogava contra a parede de mim, e eu estava apagando como uma lâmpada no dimmer, devagar e depois de uma vez. A última coisa que vi antes do escuro foi a fila de malas perto da porta, arrumadas, esperando, mais prontas para partir do que nunca tinham estado para ficar. Alguém chamou o SAMU. Eu descobri isso depois. Meu pai fez a ligação, e eu dou isso a ele. Ele discou, mas mesmo enquanto a voz da operadora saía pelo alto-falante, eu conseguia ouvir a outra conversa acontecendo por cima do meu corpo. O voo é às 6. Se sairmos agora, conseguimos. Não podemos simplesmente... Ela já teve isso antes. Ela sempre sai disso. Eu não sempre saía disso. Esse era o ponto inteiro que ninguém naquela cozinha nunca tinha estado disposto a ouvir. Mas eu estava no chão, e o chão não tem voto. Os paramédicos chegaram em 7 minutos. Eu sei porque meu pai mencionou o tempo para eles. 2 deles, uma mulher e um homem mais jovem, e as mãos da mulher foram as primeiras mãos daquela manhã a me tocar como se eu valesse ser salva. "Senhora, consegue me ouvir?" "Aperta se conseguir me ouvir." Eu apertei por pouco. Parecia levantar um carro. Eles colocaram uma via. Leram o traçado da maquininha deles. E eu vi o rosto do mais jovem mudar, aquela calma profissional se rachando por meio segundo em algo urgente. Ele olhou para a parceira. Ela olhou para a porta. "Precisamos transportar agora", disse ela. "Isso não é um desmaio." E foi então que meu pai, chaves já na mão, disse as palavras que me acompanhariam por 9 dias, e um salão de festas, e o resto da minha vida. "Ela vai sobreviver", ele disse para ela.
O voo é às 6. Ele disse isso com gentileza. Essa é a parte que as pessoas nunca acreditam. Ele não foi cruel. Disse do jeito que você tranquiliza um estranho preocupado, batendo no ar, empurrando todo mundo para a saída. Depois tocou as costas da minha mãe e minha irmã, pegou a capa do vestido e os três contornaram a maca e saíram pela porta da frente para a luz pálida da manhã. A última coisa que ouvi foram as portas do carro, 3 delas, depois o motor, depois a sirene indo para o outro lado. Eu acordei com um teto que eu não conhecia e um som que eu conhecia. O bip, constante, mecânico, um pouco rápido demais, um monitor cardíaco mantendo a contagem que meu próprio corpo não podia ser confiado para manter. Havia uma linha de oxigênio debaixo do meu nariz e um hematoma roxo florescendo sobre o meu externo, onde tinham chocado meu coração de volta ao ritmo. Cardioversão, uma enfermeira me contaria depois. Meu coração tinha entrado em algo chamado torsades de pontes e um corpo, uma máquina, e 2 estranhos tinham discutido para colocar Lu de volta na linha enquanto minha família estava em algum lugar sobre a baía. Um médico estava ao pé da cama, jovem, cansado, olhos gentis. Flora, você está no Hospital São Vicente. Você está na unidade cardiológica. Você nos deu um susto. Minha família, eu disse. Minha voz saiu como cascalho. Estamos tentando contatá-los. O número no arquivo cai na caixa postal. Ela pausou. Tem mais alguém? Alguém que possamos chamar para você? Alguém que deveria estar aqui? E ali estava. A pergunta mais simples da medicina. Quem é a sua pessoa? A que eles fazem para que um paciente assustado não fique sozinho? Eu estava deitada ali num avental de papel com uma queimadura no peito, 34 anos, e não conseguia pensar em um único nome para dar a ela. O monitor bipava acima de mim, paciente e indiferente, contando um batimento que ninguém que compartilhava meu sangue tinha achado que valesse perder um voo. Não tem ninguém, eu disse. Ela anotou algo. Não discutiu, mas eu vi ela olhar para a cadeira vazia ao lado da cama. A cadeira de visitas de vinil que todo quarto tem, a que deveria segurar a pessoa que fica. Estava vazia. Ficaria vazia por um bom tempo. Eu devo contar quem eu sou para você entender por que eu não chorei. Eu sou a segunda filha, a do meio de nada, nascida 3 anos depois de Rodrigo e 5 anos antes de Letícia. Eu era a que lia demais e falava de menos. Quando desmaiei aos 9 numa assembleia da escola e de novo aos 11 na educação física, meus pais desenvolveram uma teoria. E uma vez que meus pais tinham uma teoria, nunca deixavam os fatos se aproximarem. A teoria era que Flora era sensível. Flora era dramática. Flora tinha aprendido que uma filha desmaiada chamava a atenção e, por isso, Flora desmaiava. Eu cresci dentro daquela frase como um casaco 2 medidas menor. Então fiz o que crianças quietas fazem. Parei de pedir para ser acreditada. Consegui uma bolsa, depois um diploma, depois um registro com meu nome e o selo do CREA. Aprendi a calcular exatamente quanto peso uma estrutura pode suportar antes de falhar, que é uma coisa estranha para uma mulher cuja própria família nunca calculou os números sobre ela. Eu não chorei naquela cama de hospital porque chorar na minha família sempre tinha sido a prova A, prova da performance. Eu tinha me treinado a sair disso do jeito que você treina a sair de um manquejar. Mas vou ser honesta com você, porque prometi a mim mesma que seria. Por baixo da calma, por baixo da engenheira, havia uma menina de 9 anos no piso da quadra, ainda esperando alguém correr na direção dela em vez de para longe. Naquela noite, a primeira noite, a enfermaria ficou escura, exceto pelo brilho do meu monitor e a faixa de luz debaixo da porta. Uma enfermeira entrou perto da meia-noite, mais velha, sólida, um crucifixo prateado no pescoço e óculos de leitura empurrados para cima no cabelo grisalho. O crachá dela dizia Rosa Vargas, enfermeira-chefe. Ela checou minha via, checou a tela, e depois fez algo que ninguém de jaleco tinha feito ainda. Parou. Sua garganta está irritada, disse ela, por causa do tubo. Colocou um copo de papel com gelo na minha bandeja e dobrou meus dedos em volta dele. Pequenos goles, deixe derreter. Eu olhei para aquele copo, branco simples, suando um círculo na bandeja, e algo no meu peito que os pedals não tinham alcançado se soltou. Um copo de gelo. Foi só isso que bastou. A primeira coisa que alguém tinha me dado em 18 horas, e veio de uma estranha que era paga para estar ali. Obrigada, eu disse.
Rosa olhou para a cadeira vazia, depois para mim. Não perguntou onde estava todo mundo. Acho que ela já sabia o formato da resposta. Estou até às 7, disse ela. Se precisar de qualquer coisa, aperta o botão. Estou falando sério. Depois saiu e eu fiquei deitada no escuro, segurando meu copo derretendo e não liguei para os meus pais. Quero que você entenda que isso foi uma escolha. Eu tinha meu celular, podia ter ligado. Alguma parte de mim ainda queria. Do jeito que você quer apertar um hematoma. Eu não liguei. Fiquei olhando para a porta em vez disso e esperei para ver quem, se alguém, entraria por ela. Aqui está o que eu estava arriscando perder. E preciso que você veja claramente, porque era mais que uma conta de hospital. Eu tinha 34 anos, e meu coração era um problema que ninguém nunca tinha me deixado resolver. O que quer que estivesse errado com ele estava errado havia 25 anos, e cada ano que tinha ficado sem tratamento era um ano que eu talvez não recuperasse. Essa é a aposta médica. Aqui tem número, mas havia outra perda, mais difícil de itemizar. Por toda a minha vida, eu tinha segurado uma crença com as duas mãos, que se ficasse ruim o suficiente, realmente ruim, questão de vida ou morte, eles viriam. Que a teoria da sensibilidade tinha um fundo, que em algum lugar por baixo dos revirar de olhos havia uma linha que eles não cruzariam. Eu tinha acabado de ver luz passar por cima dela, literalmente por cima do meu braço real no piso real. Se eles não ficassem por isso, não havia nada pelo qual ficariam. E uma pessoa pode sobreviver a muita coisa. Mas não tenho certeza se alguém sobrevive ao aprendizado de que sempre foi opcional. Meu celular vibrou na bandeja. Meu corpo inteiro acendeu com uma esperança que eu odiava sentir. Era o grupo da família. Não uma ligação, não uma mensagem para mim. O grupo. Uma foto carregou. Letícia num vestido cor de champanhe debaixo de um lustre, rindo no meio. Um diamante pegando a luz. A legenda da minha mãe embaixo. Nossa menina, que noite! Tão orgulhosos. 3 corações. 19 horas desde que eu caí no chão. Nenhum deles tinha digitado meu nome. Coloquei o celular virado para baixo. Peguei de novo. Coloquei para baixo de novo. Depois apareceu uma bolha. Só para mim, da minha mãe. Tão feliz que você está bem. Letícia estava radiante hoje à noite. Você devia ter visto. Aterrissamos em alguns dias. Descanse. Beijos. Li uma vez. Li 2. Mais devagar, do jeito que você leria um contrato procurando a cláusula traiçoeira. Tão feliz que você está bem. Ela não sabia se eu estava bem. Ninguém tinha ligado para o hospital. Ela estava feliz do jeito que você fica feliz quando o tempo aguenta. Uma suposição, não um fato, porque a alternativa teria incomodado a viagem. Letícia estava radiante. Minha irmã brilhava debaixo de um lustre, enquanto uma máquina contava meu batimento no escuro. E o primeiro instinto da minha mãe com a filha hospitalizada foi me vender o espetáculo que eu tinha perdido. Descanse, como se eu tivesse ficado em casa com um resfriado. Comecei a digitar. Cheguei até. Eu quase morri no piso da cozinha de vocês e vocês entraram no avião. Olhei para aquilo. Depois apaguei letra por letra até a caixa ficar vazia de novo porque já sabia como aquela conversa terminava. Tinha tido ela 100 vezes em formas menores. Eu mandaria a verdade, e eles mandariam de volta que eu estava tornando tudo sobre mim, sendo dramática, estragando a noite da Letícia de uma enfermaria 3 estados de distância. Eles encontrariam um jeito de serem as vítimas. Sempre encontravam, então não mandei nada. Em vez disso, fiquei deitada e deixei uma velha memória subir. Um pedaço de papel que eu tinha assinado 6 anos atrás. No momento em que estava quebrada demais para pensar muito naquilo na época, um formulário e um nome, que eu tinha escrito no espaço em branco, onde perguntavam quem deveria falar por mim se eu não pudesse falar por mim mesma. Eu não tinha pensado naquele formulário em anos. Pensei nele agora. Não sabia ainda que era a coisa mais importante que eu jamais assinaria. Só sabia que quando me perguntaram quem era a minha pessoa, eu disse ao médico que não tinha ninguém. Tinha me enganado sobre isso. Só não lembrava ainda. A manhã chegou cinza e lenta. Rosa voltou às 7 como prometido e trouxe um copo fresco de gelo sem ser pedida. Dormiu? Um pouco. Ela não acreditou em mim e deixou eu ver que não acreditava, o que de alguma forma era mais gentil que fingir. Estava arrumando a bandeja quando parou sobre a cadeira vazia. Tinha trabalhado no andar por 30 anos,
Me contaria depois. Conseguia ler um quarto pelos visitantes. Um quarto com gente demais significava uma família grande e barulhenta se desfazendo nas bordas. Um quarto com os certos significava amor que aparecia. E um quarto como o meu, uma mulher codificando num sábado. Ninguém na recepção perguntando por ela. Um celular que acendia com uma festa e nunca com um "estamos indo". Isso contava sua própria história. "Seus familiares sabem que você está aqui?" perguntou ela. Leve, cuidadosa. "Sabem", eu disse. A boca de Rosa fez uma coisa pequena e complicada. Ajeitou o cobertor sobre meus pés. "Bom", disse ela, "você tem a mim e tem a Drá. Oliveira vindo hoje de manhã. E entre nós, ela é o melhor par de mãos deste prédio. Está no seu prontuário desde ontem à noite. Eu não pensei nada daquilo na hora. No meu prontuário. Médicos leem prontuários. É o trabalho. Não sabia que uma mulher com as melhores mãos do prédio tinha passado a noite lendo 25 anos da minha história e encontrado enterrado nas páginas mais antigas um buraco com o formato exato da verdade. Drá. Oliveira entrou às 9 com um laptop debaixo do braço e uma quietude que fazia o quarto parecer sério. Apresentou-se eletrofisiologista, o que explicou significava que se especializava no sistema elétrico do coração, o tempo dele, o ritmo. Meu problema inteiro, descobriu-se, sempre tinha sido um problema de tempo. Meu coração sabia bater. Só não podia ser confiado para bater no horário. Estive revisando seus registros, disse ela, sentando na cadeira. A cadeira vazia finalmente ocupada, embora não por ninguém com quem eu tivesse parentesco. Flora, quero te perguntar uma coisa, e quero que pense com cuidado antes de responder. Tudo bem. Quando foi a primeira vez que te disseram que havia algo errado com seu coração? Abri a boca para dizer nunca. Essa era a linha da família. Ninguém nunca me disse que havia algo errado. Eles me disseram que eu estava bem. Eu era dramática. Eu estava bem. Mas Drá. Oliveira estava olhando meu rosto com uma atenção a que eu não estava acostumada. E algo na pergunta dela tinha um chão embaixo, um peso, como se ela já soubesse a resposta e só estivesse checando se eu sabia. Disseram que eu era sensível, eu disse devagar. Desmaiei quando criança. Me levaram a um médico uma vez, acho, quando eu era pequena, e depois nunca mais voltamos. Drá. Oliveira virou o laptop para que eu pudesse ver a tela. É sobre isso que quero falar, disse ela, porque de acordo com seu próprio prontuário, alguém sinalizou isso quando você tinha 9 anos. O monitor bipava acima de nós, constante e um pouco rápido demais, contando o tempo que eu tinha perdido. E então ela disse gentilmente, o arquivo simplesmente para. Aqueles 4 palavras fizeram algo com o quarto. Olhei para a tela que ela tinha virado para mim e lá estava, na fonte cinza plana de um registro médico. Uma entrada do ano em que eu tinha 9, um encaminhamento, nome de especialista, uma frase que eu ainda não entendia. Intervalo QT prolongado sentado ali no registro como uma pedra no fundo de um lago claro, visível o tempo todo se alguém tivesse olhado. E embaixo, nada. Uma lacuna onde os acompanhamentos deveriam estar. Um silêncio de uma vida inteira renderizado como um campo em branco. Eu me lembro daquele médico, eu disse. A memória subiu fria e completa, do jeito que as importantes fazem. Havia um consultório com um aquário. Colocaram adesivos no meu peito. Minha mãe segurou minha mão na sala de espera e me disse para ficar quieta e não fazer cena. Você se lembra de ter voltado? Não. Procurei honestamente até o fundo. Nunca voltamos. Eu sempre pensei que significava que não havia nada para voltar. Que checaram e eu estava bem e os desmaios eram só eu sendo eu. Drá. Oliveira ficou quieta por um momento. Quando falou, escolheu as palavras como alguém andando no gelo. Flora, não quero me adiantar ao registro. Pedi seu prontuário completo de cardiologia pediátrica do arquivo. As páginas reais, não só o resumo. Deve chegar amanhã. Fechou o laptop. Mas preciso que você saiba algo agora para poder descansar hoje à noite entendendo. O que você tem é uma condição física real e perigosa. Não é sensibilidade. Nunca foi. E não desaparece porque alguém decide não olhar para ela. Fiquei muito quieta. 25 anos. 25 anos sendo a menina que inventava coisas. E a prova de que eu não tinha inventado estava sentada num arquivo o tempo todo, a uma requisição de distância de qualquer um que se importasse em puxar. Quem?
Eu comecei e parei, e me forcei a terminar. Quem decidiu não olhar? Drá. Oliveira se levantou, colocou o laptop debaixo do braço e me deu a única resposta honesta que tinha. Isso, disse ela, é o que o resto do arquivo vai nos contar. Preciso parar aqui por um segundo porque se você for como eu, seu peito está apertado agora e quero que você respire. Se esta história já está pesando em você, se você já foi a pessoa que eles não acreditaram, tire um segundo para curtir este vídeo e se inscrever para que ele encontre os outros que precisam ouvir hoje à noite. E me faça um favor, deixe sua cidade e o horário que está aí nos comentários. Eu leio todos. Ajuda a saber que não estou sentada naquela sala vazia sozinha e que vocês estão aí fora no escuro comigo. Agora, deixe-me contar o que aconteceu no terceiro dia, quando uma estranha num computador disse um nome que eu não tinha me permitido pensar em 6 anos. Foi uma coisa pequena, do jeito que as coisas maiores geralmente são. Uma mulher do registro de pacientes veio com uma prancheta para atualizar minha papelada. Convênio, contatos, os ossos administrativos de estar doente. Estava clicando nas telas, meio para si mesma, quando parou. Ah, disse ela, franzindo a testa para a tela. Tem uma diretiva antecipada de vontade registrada em cartório que acabou de aparecer no seu prontuário eletrônico integrado. Você deve ter registrado uma em algum lugar anos atrás e só sincronizou agora que fiz a atualização completa. A admissão não teria visto no sábado. Não aparece numa admissão rápida. Olhou para cima. Amigável. Nomeia um representante de saúde. Isso é ótimo, na verdade. A maioria das pessoas da sua idade não tem. Quer confirmar se a informação ainda está atual? Parei de respirar por um motivo diferente do usual. Meu o quê? Seu representante de saúde. A pessoa autorizada a tomar decisões médicas se você não puder. Virou a prancheta um pouco. Útil. Diz aqui que seu representante designado é. Eu sei quem é. Eu disse porque sabia. Voltou tudo de uma vez. A noite inteira. Do jeito que um cheiro pode te jogar num ano que você achava que tinha deixado. Eu tinha assinado aquela diretiva na pior noite da minha vida, adulta numa emergência 2 estados de distância. E o nome que eu tinha escrito no espaço em branco era o único nome que eu tinha passado 6 anos treinando para não dizer. Rodrigo, meu irmão, deixe-me contar como eu o perdi porque você não pode entender o que aconteceu depois sem isso. E depois vou deixar o passado onde ele pertence. Rodrigo é 3 anos mais velho que eu. Quando crescemos, ele era o burro de carga da família, o que consertava os carros, cobria os déficits, dirigia 4 horas para mudar Letícia para cada dormitório e apartamento por onde ela flutuou. Meus pais chamavam de ser confiável. O que era, na verdade, entendo agora, era ser usado. 6 anos atrás, num dia de ação de graças que eu repleí vezes demais, Rodrigo finalmente disse em voz alta. Disse que eles tinham sangrado ele seco por causa da Letícia e me deixado apodrecer numa história sobre ser dramática e que ele estava cansado de ser o talão de cheques e a mula da família. Disse uma coisa a mais, a que eles nunca perdoaram. Disse, um dia Flora vai ter uma emergência real e vocês vão tratar como inconveniência e eu não vou estar lá para limpar. Meu pai mandou ele sair. Cortaram ele completamente. Nova família, -1. O nome dele parou de aparecer no jantar. Em 1 ano, minha mãe conseguia dizer, sempre fomos uma família de 4, com cara séria. E todo mundo na mesa concordava. E eu também. Deus me ajude, porque era mais fácil que ser a próxima cortada. Mas aqui está a parte que nunca contei para ninguém. Naquele mesmo inverno, tive um episódio sozinha no meu apartamento e dirigi até uma emergência. E quando a enfermeira da triagem fez a pergunta, quem é a sua pessoa? Quem devemos chamar? Eu sentei naquela cadeira de plástico às 2 da manhã e não consegui colocar os nomes dos meus pais. Minha mão não deixava. Alguma parte animal de mim sabia que eles não viriam. Então liguei para a única pessoa em quem confiava. Rodrigo atendeu no segundo toque às 2 da manhã. Sem oi. Só, onde você está? E ficou na linha a noite inteira. E antes de sair, preenchi uma diretiva avançada e escrevi o nome dele no espaço. E mandei uma foto para ele e ele respondeu com 4 palavras. Eu te cubro sempre. Depois a vida aconteceu e o orgulho aconteceu e nos afastamos e eu nunca mais liguei. Disse a mim mesma que ele tinha a própria vida. Disse a mim mesma que estava bem. Esqueci a coisa mais importante que uma pessoa pode esquecer. Que em algum lugar lá fora,
Um pedaço de papel ainda dizia que ele era meu para chamar. Encontrei o velho correio de voz no quarto dia. Não sei o que me fez rolar tão para trás. Noites num hospital fazem coisas estranhas com seus polegares, mas lá estava, de uma terça-feira de 2 anos atrás. 31 segundos. Nunca respondido. Coloquei no ouvido. Ei, sou eu. Respiração longa, trânsito atrás dele. Vi que é seu aniversário. Não vou tornar estranho. Só quis que soubesse que penso em você. E se você estiver em apuros de verdade, ainda tem meu número e ele ainda funciona e eu ainda vou. Isso é tudo. Tchau, Flo. Ninguém me chamava de Flo, exceto ele. Fiquei deitada no escuro e escutei 4 vezes. E na quinta, fiz a coisa que deveria ter feito 2 anos atrás. Liguei de volta. Tocou uma vez. Ele estava lá em 90 minutos. Eu o ouvi antes de ver. Botas no corredor, pesadas demais para uma enfermeira. E depois a voz dele na recepção, baixa e urgente. E depois Rosa dizendo algo de volta. E depois a porta. Rodrigo encheu o batente do jeito que enchia todas as portas da minha infância. Maior do que eu lembrava. Mais grisalho. Uma jaqueta de trabalho com o nome da empresa bordado no bolso. Jovem mecânico, porque claro que ele tinha construído algo com as próprias mãos, enquanto a família que o descartou alugava salões de festas. Parou quando me viu. Me viu de verdade. O avental, os eletrodos, o hematoma, a queimadura. Flo, disse ele, e a voz dele quebrou numa sílaba. Você veio, eu disse. Era tudo o que eu tinha. Você ligou. Cruzou o quarto em 3 passos e pegou a cadeira. A cadeira vazia, a que não tinha segurado ninguém por 4 dias. E não me abraçou por causa dos fios. Então só colocou a mão grande e áspera sobre meu antebraço, cuidadoso com a via, e deixou ali. Eu teria vindo há 6 anos, disse ele. Você sabe que eu nunca fui a lugar nenhum. Estive a 90 minutos de distância o tempo todo, tocando um negócio, esperando um telefone que nunca tocou. Olhou para o monitor, para o número nele, e o maxilar apertou. Eles foram embora, não foram? Para a coisa da Letícia. Te deixaram assim. Eu não respondi. Não precisei. Rodrigo fechou os olhos. Quando abriu, havia algo no rosto dele que eu não via há 6 anos e não sabia que estava faminta por. Alguém finalmente estava furioso por mim. Conversamos até depois da meia-noite, nós dois, na luz baixa com o monitor marcando o tempo. Não foi tudo pesado. Essa é a coisa que ninguém conta sobre luto e reencontro. Como eles deixam espaço para as piadas mais idiotas. Em algum ponto minha garganta rachou e eu estendi a mão para meu copo de gelo e achei vazio. E antes que eu pudesse apertar o botão, Rodrigo estava de pé. Ainda não consegue manter seu próprio gelo, né? Disse ele e pegou o copo. E eu ouvi a máquina no fim do corredor chacoalhar uma concha fresca. Você lembrou do gelo. Eu lembro de tudo sobre as noites ruins, Flo. Esse é o meu problema inteiro. Colocou o copo cheio na minha mão e dobrou meus dedos em volta dele do jeito que Rosa tinha feito. E eu percebi que as 2 pessoas que tinham feito aquele gesto em 9 dias eram uma enfermeira que eu conhecia há 4 dias e um irmão que eu tinha jogado fora 6 anos atrás. Não um dos 3 que compartilhavam meu sobrenome e meu sangue. Você devia dormir, disse ele. Você devia ir para casa. Não vou a lugar nenhum. Você me ligou. Isso significa que você está presa comigo. Esse é o acordo. Sempre foi o acordo. Eu dormi aquela noite pela primeira vez desde o piso da cozinha. Quando acordei ao amanhecer, Rodrigo ainda estava na cadeira, pescoço num ângulo terrível, roncando baixinho, uma mão ainda descansando no gradil da minha cama. A cadeira não estava mais vazia. Não tinha estado a noite toda. Oliveira entrou no meio da manhã carregando uma pasta. Não um laptop dessa vez. Uma pasta de verdade, manila, cantos macios de idade, grossa com o tipo de papel que hospitais usavam antigamente. Alguém tinha puxado do arquivo de porão e trazido pela cidade, e tinha minha infância escrita na aba na caligrafia de uma estranha. Novaes, Flora R., cardiopediátrica, colocou na mesa de bandeja entre nós, como se fosse mais pesada do que era. Seu arquivo pediátrico, disse ela. Li 2 vezes. Quero passar por ele com você, e quero seu irmão aqui para isso se estiver tudo bem para você. Ele é meu representante, eu disse. Deve ouvir tudo. Rodrigo se endireitou na cadeira. Oliveira abriu a pasta. A página de cima era um ECG.
um antigo, desbotado, a cadeia de montanhas irregulares do batimento de uma menina de 9 anos, impressa em papel milimetrado que tinha ficado bege nas bordas. Colocou a caneta ao longo de uma sessão. Essa é você, com 9 anos, depois da assembleia que você me contou. Veja este trecho aqui. Esta distância entre estes 2 pontos, esse é o seu intervalo QT, o tempo que seu coração leva para resetar entre batidas. O seu é longo, perigosamente longo. É o motivo de você desmaiar e é o motivo de você quase ter morrido naquele piso da cozinha. Virou para a página seguinte. Um cardiologista viu isso na mesma semana, escreveu claramente e fez uma recomendação. Que recomendação? Ela leu para mim nas próprias palavras cuidadosas do médico de 25 anos atrás. Medicamento diário, um beta-bloqueador para estabilizar o ritmo, monitoramento regular, uma conversa sobre um pequeno dispositivo implantado mais adiante. Se os episódios continuassem para chocar meu coração de volta na linha, se alguma vez fizesse de novo o que tinha feito naquele azulejo. Cada coisa que teria me mantido segura, escrita, prescrita 25 anos atrás, quando eu era uma menina de 9 anos com um aquário e um adesivo no peito. Então por quê? Disse Rodrigo bem baixo. Ela nunca recebeu nada disso. Drá. Oliveira virou para a última página daquela sessão. E aí parou, e eu vi ela decidir como dizer a próxima coisa. Alguém recusou por escrito. Meu pai ligou aquela tarde. Timing perfeito. O universo tem senso de humor. Quase não atendi. Depois atendi porque queria ouvir. Queria saber como a voz dele soaria. 3 dias dentro de uma verdade que eu só estava começando a entender. Soou como um homem de férias. Aí está ela. Quente, fácil, gelo tilintando num copo em algum lugar atrás dele e gaivotas. Como está minha menina? Você deu um susto em todo mundo. Sabe disso? Onde vocês estão? Eu disse. Estendemos uns dias. Pareceu bobagem voar todo esse caminho e não aproveitar. O noivo da Letícia tem uma casa na praia. Você devia ver. Uma pausa e depois a virada. Suave como um truque de cartas. Escuta, não deixa eles te manterem aí acumulando conta de observação. Você sabe como são hospitais. Voltamos em alguns dias. Eu te pego. Te colocamos em casa para o jantar. Não faz uma cena inteira disso, tá? Você sempre gostou do drama. Ali estava. Você sempre gostou do drama. Atrás dele, fraco, ouvi a voz da minha mãe chamando algo e minha irmã rindo e uma porta de tela batendo. O mundo inteiro brilhante, que tinha uma porta de tela e uma conta que eu não estava acumulando e uma filha que eles buscariam quando conviesse, na conveniência deles, como um casaco deixado na lavanderia. Alguns dias eu disse, isso mesmo, descanse, filha. E ele se foi, de volta para a praia antes que eu decidisse. Se contava a ele que havia uma pasta Manila na minha mesa de bandeja com a caligrafia da esposa dele nela. Decidi não contar. Algumas coisas você não diz por telefone. Algumas coisas você diz numa sala com testemunhas quando a pessoa não pode desligar. Naquela noite, Letícia postou o álbum da festa. 41 fotos. Olhei todas porque aparentemente sou uma pessoa que aperta o hematoma mesmo assim. Letícia e o noivo. Letícia no bolo. Letícia girando no meio da pista. O vestido um borrão dourado. Meu pai radiante na borda do quadro como um homem que tinha ganhado algo. E perto do fim, um retrato de família. Os 4 arrumados junto a um arco de flores. Minha mãe, meu pai, Letícia e o noivo dela. A legenda dizia, meu coração inteiro num só lugar. O coração inteiro dela num só lugar. E eu entendi olhando aquela foto de uma enfermaria cardiológica com uma queimadura no peito, que na história que minha família contava sobre si mesma, eu não era uma peça faltando. Eu já tinha sido cortada limpa, sem sangue. Eles simplesmente enquadraram a foto para que eu nunca estivesse nela. Coloquei o celular virado para baixo e não peguei de novo. Naquela noite, eu gostaria de dizer que fui forte o tempo todo. Não fui. Naquela noite, a dúvida veio para mim do jeito que sempre vem. Às 3 da manhã, usando a cara da razão. Então tem um formulário antigo, disse. E daí? Tem 25 anos. Está amarelado. Quem vai se importar com um pedaço de papel de quando você tinha 9? Seus pais são pessoas respeitáveis com uma casa bonita
e uma filha que dança. Você é a que está no avental meio psiquiátrico que ligou para um irmão afastado no meio da noite. Qual história você acha que uma sala cheia de estranhos vai acreditar? A deles ou a sua? Eles sempre ganham, disse a voz. Sempre ganharam. Escreveram a história sobre você antes de você falar. E toda pessoa que já conheceu sua família já recebeu uma cópia. Você não pode argumentar contra pessoas que decidiram a verdade sobre você antes de você existir. Só vai para casa quando eles aterrissarem. Aceita a carona. Mantenha a paz. É mais fácil. Fiquei deitada e deixei trabalhar em mim e senti a velha pequenez subir de volta para o meu peito e se instalar. Então, da cadeira, sem abrir os olhos, Rodrigo disse: eu consigo ouvir você pensando. Para com isso. Você está fazendo a coisa. Sentou, esfregando o rosto. A coisa das 3 da manhã onde você se convence a ser pequena. Eu sei porque faço também. Para. É um formulário antigo, Rodrigo. Não muda nada. Você está certa. Ele se inclinou para a frente, antebraços nos joelhos. O formulário antigo não muda uma única coisa que aconteceu com você de 9 anos. Isso já está feito. Já foi roubado. A voz dele baixou. Mas você fica olhando para trás para aquele formulário como se fosse o ponto inteiro. Não é. Me escuta. O formulário é evidência do passado. Mas você assinou um pedaço de papel diferente há 6 anos. E aquele não é sobre o passado. Do que você está falando? A diretiva, Flô. Disse devagar para que pousasse. Você me nomeou seu representante de saúde. Isso não é memória. Isso está vivo. Agora, hoje à noite, legalmente, eu decido, não eles. O que quer que eles pensem que está acontecendo quando aterrissarem, qualquer carona que acham que estão te dando, passa por mim. E eu não vou te entregar de volta para pessoas que passaram por cima do seu corpo para pegar um voo. A voz das 3 da manhã ficou muito quieta. Eu tinha passado a vida inteira acreditando que não tinha poder naquela família, que a história sobre mim estava fixa, autenticada, distribuída, e era verdade sobre o passado. Mas Rodrigo estava apontando para algo que o passado não podia tocar. Um espaço em branco que eu tinha preenchido na pior noite da minha vida, que tinha ficado quietamente segurando a linha por 6 anos, enquanto eu esquecia que existia. Agora, disse Rodrigo, dorme porque amanhã você vai ler o que a mãe assinou com seus próprios olhos, e vai precisar estar firme para isso. Ele estava certo que eu precisava estar firme. Não estava, não o suficiente. Drá. Oliveira veio na manhã seguinte, e dessa vez não leu a última página para mim. Virou a pasta e colocou na minha bandeja e me deixou ler sozinha. Era um formulário padrão, ou tinha sido em 2001. Recusa de tratamento recomendado. Uma grade de caixas e espaços em branco, a arquitetura burocrática de uma escolha, e o futuro inteiro de uma menina de 9 anos tinha sido decidido no espaço de algumas canetadas. Havia uma caixa marcada recusando o medicamento. Havia uma caixa marcada recusando monitoramento adicional, e embaixo, nos 2 espaços reservados para pai ou responsável, havia 2 assinaturas. A do meu pai rápida e cortante, a mesma assinatura que tinha estado em todo o boletim e autorização da minha vida, e a da minha mãe, acima de uma linha da própria caligrafia dela. Uma nota que o formulário convidava, mas não exigia. Na cursiva cuidadosa e arredondada que eu reconheceria em qualquer lugar. Família recusa. Criança está bem. Não queremos que ela seja rotulada. Li 3 vezes. Criança está bem. Ela escreveu num documento recusando o tratamento para a coisa que me colocou no piso da cozinha aos 34. Não queremos que ela seja rotulada. Não entendemos o risco. Não, o médico não explicou. Não queremos que ela seja rotulada, como se o perigo para o meu coração fosse menos assustador para ela que o perigo para a imagem da família. Como se um diagnóstico fosse uma mancha e eu fosse a coisa que poderia mostrá-la. Minha mão não estava tremendo. Quero que você saiba disso. Eu tinha treinado isso para fora de mim há muito tempo. Minha mão estava plana e firme na página amarelada sobre a cursiva da minha mãe. E era o mais imóvel, mais frio, mais desperto que eu já tinha estado na vida. 25 anos, eu tinha carregado a palavra dramática como um diagnóstico. Aqui estava o diagnóstico real. E aqui em laços de tinta azul estava o motivo de eu nunca ter sido permitida a tê-lo. Ela vai sobreviver. Eu ouvi então a voz do meu pai da cozinha 3 dias atrás. E pela primeira vez ouvi corretamente. Eu tinha pensado deitada naquele azulejo que ela vai sobreviver.
Era uma coisa cruel, dita com pressa, uma má escolha num mau momento. Não era um momento. Era uma política. Era a mesma decisão que minha mãe tinha feito em cursiva quando eu tinha 9, e meu pai tinha feito com um risco de caneta, e os dois tinham feito toda vez que eu caía no chão por 25 anos. Ela vai sobreviver. Ela sempre sobrevive. Não olhe muito de perto. Não diga a palavra. Não perca o voo. Não deixe ela ser rotulada. Ela vai sobreviver. Eles tinham dito, ela vai sobreviver a minha vida inteira. Eu só nunca tinha visto escrito antes. Fechei a pasta. Coloquei minha mão plana em cima dela, aquela capa manila velha e macia, e olhei para Rodrigo e olhei para Drá, Oliveira, e disse a coisa mais verdadeira que tinha dito em 9 dias. Eles sabiam. Eles sempre souberam. Sim, disse Drá, Oliveira baixinho. Sabiam. Quero que você faça algo por mim aqui, antes de contar o que veio depois. Você viu a pasta agora? Sabe o que tem nela? Então quero que adivinhe. Adivinhe de verdade antes de mostrar o que você acha que meus pais fizeram quando um hospital finalmente colocou aquela pasta numa mesa na frente deles. Você acha que eles quebraram? Acha que disseram desculpa? Comente sua previsão agora, porque prometo que a maioria das pessoas erra, e quero ver quem acertou porque eu também não acertei. Ainda achava que alguma parte mole de mim, que o papel seria suficiente para fazer-lo sentirem vergonha. Não foi vergonha que aquela pasta acordou neles. Foi outra coisa inteiramente. Rosa me encontrou com a pasta ainda debaixo da mão 1 hora depois. Leu o quarto em cerca de 4 segundos do jeito que lia todo o quarto. Checou minha via, olhou para a aba da pasta e algo no rosto dela se assentou numa resolução profissional que eu tinha aprendido a reconhecer como a coisa por baixo da gentileza. Você passou por aquele arquivo, disse ela. Não era pergunta. Meus pais assinaram recusando meu tratamento quando eu tinha 9. Eu disse. Minha voz saiu plana e clara. E depois entraram num avião enquanto eu estava codificando no piso da cozinha deles. Rosa sentou o copo de gelo que tinha trazido. Puxou a cadeira mais perto. Rodrigo tinha saído para ligar para a oficina e ela sentou e por um momento não era enfermeira e eu não era paciente. Éramos só 2 mulheres olhando para um pedaço de papel. Faço isso há 30 anos, disse ela. Vi muitas famílias no pior momento e quero te dizer uma coisa porque acho que você foi treinada para não saber. Bateu na pasta uma vez. O que está aí não é uma família sendo difícil. O que está aí tem um nome e este hospital tem uma pessoa cujo trabalho inteiro é esse nome. Que nome? Negligência, disse Rosa. De uma adulta vulnerável e de uma criança antes disso. Levantou, alisou o jaleco e foi para a porta com um novo propósito. Descanse, vou fazer uma ligação. Tem alguém do serviço social que precisa te conhecer e ela vai querer ver essa pasta. O nome dela era Marta Foz e veio naquela mesma tarde com voz suave e olhos duros. E mudou tudo explicando uma coisa que eu já tinha. Sentou na cadeira. Ouviu a história inteira sem uma vez parecer surpresa, o que me disse que tinha ouvido versões antes. Depois pediu para ver a diretiva, a de 2020, a com o nome de Rodrigo. Leu o arquivo pediátrico, colocou os 2 lado a lado na bandeja, passado e presente, a ferida e a arma. Flora, disse ela, quero ter certeza de que você entende sua própria situação porque acho que ninguém nunca teve. Então deixe-me ser muito clara em palavras simples. Colocou um dedo na diretiva. Este documento significa que quando se trata do seu cuidado médico, seus pais não são seus tomadores de decisão. Não são há 6 anos. A pessoa que você nomeou seu irmão está legalmente totalmente à frente deles. Eles não sabem disso, eu disse. Não, disse Marta. Imagino que não. Quadrado os 2 documentos, passado e presente, e olhou para mim com aqueles olhos duros e gentis. Então aqui está a pergunta. E tome seu tempo. Seus pais aterrissam em alguns dias, acreditando que vem te dar alta e te levar para casa. Deixou aquilo assentar. Eles não podem. Não têm autoridade para isso. A única pergunta que resta, disse ela, é se eles descobrem isso por mim na recepção ou por você. Pensei na pergunta de Marta por muito tempo depois que ela saiu. De mim ou da mesa dela. Se meus pais aprenderiam a verdade pela voz profissional plana de uma assistente social ou pela minha, a velha eu, a que apagava a mensagem, que aceitava a carona, que mantinha a paz, queria que viesse da mesa,
deixasse uma estranha entregar, ficasse fora da explosão, não fizesse cena, não gostasse do drama, não fosse rotulada. Mas eu tinha lido a pasta agora. Tinha visto, criança está bem, na própria mão da minha mãe. E algo em mim tinha terminado, não explodido, terminado do jeito que uma febre quebra. Quero entender minhas opções, eu disse a Marta na manhã seguinte. Rodrigo estava na cadeira. Drá. Oliveira estava perto da janela. Eu tinha pedido que todos estivessem ali porque tinha terminado de decidir coisas sobre minha vida sozinha no escuro. Todos eles. O que realmente pode ser feito? Não o que é educado, o que é possível. Marta abriu uma pasta fina dela. 3 coisas, disse ela. 1. Sua diretiva já vale. Seu irmão é seu representante. Efetivo imediatamente. Nenhuma ação necessária. 2. Você pode colocar uma nota formal no seu prontuário, barrando seus pais de suas informações e decisões médicas inteiramente. Então ninguém em nenhuma recepção entrega seu arquivo por reflexo. Isso leva uma assinatura. Sua. Pausou. 3. O que está naquela pasta pediátrica combinado com o que aconteceu naquele piso da cozinha atende nosso limite para registrar um boletim com o Conselho Tutelar agora e uma revisão obrigatória do registro pediátrico. Essa não é só sua decisão. Uma vez que vi o que vi, sou obrigada. Obrigada? Repeti. Flora, um médico recomendou tratamento para uma criança. Um responsável recusou por escrito e depois deixou a condição sem tratamento por 25 anos até uma emergência adulta da qual eles foram embora. A voz dela não subiu. Não precisava. Eu não tenho permissão para não saber isso. A pergunta nunca foi se isso vai ser olhado. A única coisa que você controla é se você está atrás ou sendo atropelada por isso. Olhei para os 2 documentos na bandeja, a ferida e a arma. Estou atrás, eu disse. Rodrigo dirigiu para casa aquela noite para dormir numa cama de verdade e tomar banho. E antes de sair, me disse a coisa que eu não tinha perguntado, porque acho que ele percebeu que eu precisava ouvir em voz alta. Você nunca se perguntou por que eu mantive? Disse ele, jaqueta meio vestida, uma mão no batente da porta. A procuração de saúde, 6 anos cortados, sem contato. Eu podia ter te dito para encontrar outra pessoa. Nunca fiz. Eu me perguntei, admiti. Naquela noite em 2020, na emergência, você estava tão assustada, Fló, e tentando tanto não mostrar, fazendo aquela coisa plana que você faz. Olhou para o chão. Você dormiu por volta das 4, e eu fiquei ali e fiz uma promessa para mim mesmo. Disse, o que mais acontecer nesta família, o que quer que façam comigo, eu vou ser o único nome no papel dessa menina, para que não importa o quão ruim ficasse, não importa quem saísse, sempre haveria uma porta no mundo que se abriria para ela. Encontrou meus olhos. Eu não ia quebrar essa promessa só porque você parou de ligar. Uma promessa que você faz para alguém dormindo é o único tipo que realmente conta. Depois saiu, e eu fiquei deitada no escuro segurando o copo de gelo que ele tinha enchido antes de ir. E entendi que por 6 anos, enquanto eu acreditava que não tinha ninguém, eu tinha estado errada. Tinha havido uma porta o tempo todo. Eu só tinha esquecido que tinha construído. Naquela noite, com a pasta na minha bandeja e a promessa de Rodrigo ainda no quarto, fiz algo que nunca tinha me permitido fazer. Contei. Não as noites boas, as outras, o padrão que me disseram por 25 anos que não existia. Agora que tinha o diagnóstico numa pasta, as memórias se alinharam como se estivessem esperando um nome. E vi que cada vez que me dispensavam de um jeito diferente, como se minha família ficasse trocando a desculpa, para que nenhuma parecesse uma mentira. Aos 11, o piso da quadra. Voltei com a turma inteira olhando, e o treinador ajoelhado sobre mim. E as primeiras palavras da minha mãe quando chegou não foram para mim, foram para o treinador. Ela pula o café da manhã. Estamos trabalhando nisso. Baixa de açúcar. Essa era a desculpa daquele ano. Uma refeição pulada. Fácil. Culpa de ninguém. Nada para rotular. Aos 17, na manhã da final regional de dança da Letícia, eu apaguei no corredor e bati a cabeça no corrimão, e meu pai passou por cima do sangue para manter minha irmã no horário, e depois disse aos parentes que eu tinha me deixado nervosa por nada. Você sabe como ela fica antes dos grandes dias da Letícia. Ciúme. Essa era a desculpa daquele ano. Eu tinha desmaiado aparentemente de inveja, aos 28.
A emergência de 2020, a noite que liguei para Rodrigo. Aquele ano, a desculpa foi a melhor ainda. A que deixou eles nos soltarem os dois de uma vez. Eu era instável. Tinha puxado o Rodrigo para meu drama. Éramos duas pessoas difíceis se alimentando uma da outra. Fragilidade mental. Assine aqui. Distância alcançada. Imagem preservada. Baixa de açúcar. Ciúme. Instabilidade. 3 mentiras diferentes para uma coisa verdadeira. E a verdade tinha estado sentada numa pasta Manila, o tempo todo impressa em papel milimetrado, prescrita por um médico com um aquário recusada por 2 assinaturas. Parei de contar em 3, não porque não houvesse mais, porque 3 era suficiente para fazer a decisão. A contagem era 4. Na manhã, disse Adrá, Oliveira, que queria ajudar a construir o registro. Tudo, cada episódio que eu pudesse datar. Para que a revisão não fosse só um sábado ruim, mas o formato de uma vida. E perguntei algo que não tinha ousado perguntar antes. O médico que me viu aos 9, tem algum jeito de saber se ele lembra? Ela já tinha pensado nisso. Claro que tinha. Ele está aposentado agora, disse ela. Mora a cerca de 1 hora ao norte. Contatei a antiga clínica dele ontem porque uma nota clara assim de um médico que documentou uma recusa contra a própria recomendação é o tipo de coisa que um bom médico não esquece. Pausou. Falei com ele ontem à noite, Flora. Ele lembrou de você. Uma menina de 9 anos com QT longo de livro-texto e pais que não queriam ouvir. Disse que ficou com ele por 25 anos. Está disposto a colocar o que lembra por escrito para a revisão. Uma testemunha de 25 anos atrás. Um homem adulto que tinha carregado a memória de uma menina de 9 anos que não conseguiu salvar dos próprios pais, esperando o tempo todo alguém finalmente perguntar. Eu não era a única que nunca tinha esquecido aquele consultório. A diferença era que ele tinha estado do meu lado o tempo inteiro, e eu não sabia o nome dele. Sim, eu disse. Peça para ele escrever. Essa era a decisão que a contagem tinha sido. Não vingança, um registro. A diferença entre gritar para uma família que nunca me ouviria e construir algo que ficaria de pé numa sala onde eles não podiam desligar. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma ligação passou que não deveria. Uma enfermeira temporária, sem saber da nota ainda no prontuário, passou minha mãe direto para o telefone do quarto. Atendi por reflexo, achando que era o escritório da Adrá. Oliveira. Flora, graças a Deus, finalmente uma pessoa de verdade. Minha mãe, rápida, sem oi. Escuta, só tenho 1 minuto, mas preciso que faça algo por mim. O que quer que esteja acontecendo aí, e tenho certeza que é na maior parte eles exagerando. Hospitais adoram exagerar. Preciso que você não coloque nada disso na internet, entendeu? As fotos de noivado da Letícia estão indo lindamente. E a última coisa que precisamos é você postando alguma coisa triste de hospital e fazendo as pessoas perguntarem. Só mantenha privado. Pela sua irmã, você consegue fazer isso pelo menos uma vez? Segurei o telefone e olhei para a pasta Manila na minha bandeja. Não, você está bem. Não, o que eles encontraram? Não estou indo. O primeiro instinto sem filtro da minha mãe 6 dias na minha hospitalização foi proteger as fotografias. Tenho que ir, eu disse, e desliguei enquanto ela ainda falava. E não me senti culpada. E aquela ausência de culpa era o músculo mais estranho novo que eu já tinha flexionado. Ficou pior antes do voo, o que eu deveria ter esperado. Quando as pessoas não podem vencer te deixando, tentam vencer te reescrevendo. Rodrigo começou a receber as ligações primeiro porque vazou que ele tinha voltado, que o filho exilado estava sentado no meu quarto de hospital. Minha tia ligou para ele, depois um primo, depois um amigo da família. Todos abrindo com preocupação e fechando com o mesmo roteiro, o que minha mãe claramente tinha escrito e distribuído. Pobre Flora, ela sempre foi frágil. Você sabe como ela fica. É o que ela faz. Puxa as pessoas durante os episódios dela. É um padrão. Faz desde pequena. E agora conseguiu deixar o Rodrigo todo agitado. E honestamente não é uma pena. Bem no meio da semana mais feliz da Letícia. Eles não estavam mais defendendo o voo. Tinham passado do voo. Estavam construindo uma nova história em tempo real. Flora a manipuladora. Flora a dramática. Flora que estragou a semana de noivado tendo a ousadia de quase morrer durante ela. E estavam enviando para todo mundo que pudesse algum dia ouvir minha versão
inoculando a família inteira contra a verdade antes que pudesse se espalhar. Essa é a coisa sobre pessoas que escreveram sua história a vida inteira. Elas têm uma gráfica e uma lista de endereços. E quando a verdade finalmente aparece, o primeiro movimento delas não é ler, é inundar a zona para que ninguém mais possa. Estão se adiantando, disse Rodrigo, guardando o celular depois da quarta ligação. Tia Carol acha que você armou um susto de saúde por atenção. Palavras dela. Deixa eles, eu disse. E quis dizer isso, o que me surpreendeu, porque finalmente entendia o formato da briga. Eles estavam lutando com história, com reputação, com aversão, com a gráfica. Eu não tinha uma gráfica, nunca tive. Mas tinha algo que a história deles não podia tocar. Tinha uma pasta, tinha uma lei, tinha uma assinatura deles e uma assinatura minha. E nenhuma se importava com o que tia Carol acreditava. Naquela tarde eu assinei. Marta trouxe o formulário que barraria meus pais das minhas decisões e informações médicas. E eu li cada linha e depois coloquei meu nome no espaço. A mesma mão firme que assina cálculos de carga que certifica que uma ponte vai aguentar. Flora R. Novaes. Limpo. Certo. É uma coisa estranha assinar um pedaço de papel que termina uma versão da sua vida. Não houve trovão. Marta testemunhou. Rodrigo observou da cadeira. O monitor bipou sua contagem indiferente. E no espaço de 10 segundos, as duas pessoas que tinham decidido no consultório do aquário que eu estava bem e não rotulada e não valia acompanhamento foram, pela minha própria mão, não mais permitidas perto das decisões sobre o meu corpo. Isso está feito, disse Marta gentilmente, deslizando a página para a pasta dela. Isso está feito, concordei. Pela primeira vez em 9 dias, não me senti como a menina no piso da quadra. Me senti como a engenheira, a que roda os números e assina o nome para se uma coisa vai aguentar. O acerto de contas médico veio no mesmo dia e teve números também. Drá. Oliveira me sentou, leu ali, sempre ali agora, e me contou o custo de 25 anos na aritmética plana de um corpo. Se você tivesse sido tratada aos 9, disse ela, um beta-bloqueador diário, algum monitoramento, provavelmente teria vivido uma vida completamente comum. A maioria das pessoas com sua condição vive quando é gerenciada. Virou o monitor para mim, o mesmo gesto do laptop no primeiro dia, e apontou para um número que tinha brilhado sobre minha cabeça por 9 dias. Esse é o seu QT corrigido. Esse número é porque você ainda está numa cama. Gerenciado cedo. É uma nota de rodapé ignorada por um quarto de século através de quantos episódios. Não terminou a frase com drama. Terminou com um plano. Você precisa do medicamento agora. E dado o que seu coração fez naquele piso da cozinha, estou recomendando um desfibrilador implantado, um pequeno dispositivo aqui debaixo da clavícula. Se seu ritmo for de novo do jeito que foi, ele te choca de volta, antes que alguém precise ficar ali para fazer. Uma máquina debaixo da minha própria pele para fazer a única coisa que minha família nunca faria. Ficar, me pegar, não sair do quarto. Fácil, eu disse. Vamos agendar para depois que você estiver estável. Alguns dias a mais. Fez uma anotação. Depois olhou para mim por cima dos óculos. Flora, quero que você ouça o lado contrário daquele número. Cada dia que você ficou sem tratamento é um dia que não posso devolver. Mas cada dia daqui para frente, você decide. Esse número é gerenciado. Você ganha uma vida comum. O passado está fixo. O futuro não. Essa é a única boa notícia em cardiologia. Mas é real. O passado está fixo. O futuro não. Rodrigo tinha dito a mesma coisa com outras palavras às 3 da manhã. Eu estava começando a acreditar nas pessoas que ficavam dizendo: houve uma boa noite no meio de tudo isso, e quero que você tenha porque nós dois merecemos. Rodrigo trouxe contrabando, café de verdade para ele, um milkshake para mim que Drá. Oliveira fingiu não ver. Rosa passou no fim do turno, e fora do relógio ficou 20 minutos, e contou histórias de pacientes, cujas famílias tinham feito a minha parecer razoável, até eu rir tanto que o monitor deu um alerta e outra enfermeira veio correndo, o que nos fez rir mais ainda. Em algum ponto meu copo de gelo esvaziou, e Rodrigo e Rosa se levantaram ao mesmo tempo para reabastecer, e depois pararam e olharam um para o outro. E Rosa disse: "Ah, você é o homem do gelo agora?" E Rodrigo disse: 6 anos de prática, senhora. E virou um número inteiro.
os dois discutindo custódia de um copo de papel. Fiquei deitada ali numa cama de hospital com o peito queimado e pés barrados, e um dispositivo vindo morar debaixo da minha pele. E estava contra todas as probabilidades feliz. Não há outra palavra. As pessoas naquele quarto tinham aparecido sem motivo além de que queriam. Você sabe o que isso faz com uma pessoa que passou 34 anos acreditando que era opcional? Não cura você. 9 dias não curam 25 anos. Mas mostra o formato da coisa que você merecia. E uma vez que você viu o formato, nunca mais consegue acreditar que merecia menos. Essa foi a noite antes de eles aterrissarem, antes do 9º dia. Eu deveria ter sabido que a história não me deixaria ficar com a boa noite sem cobrar. A mensagem veio do meu pai às 22, enquanto Rodrigo estava fora. Aterrissamos amanhã às 14, indo direto para o hospital para te dar alta e te levar para casa. Isso já foi longe demais. Drama suficiente. Te vejo amanhã, pai. Dar alta? Ele ainda achava que podia. Não tinha ideia nenhuma, que um formulário que ele nunca tinha lido tinha quietamente tirado dele a autoridade da qual tinha tanta certeza. Estava voando para casa para me coletar como um pacote que tinha deixado num armário, e o armário tinha trocado a fechadura 6 anos atrás e ele não sabia. Olhei para aquela mensagem por um longo tempo. A velha eu teria avisado, teria ligado, amaciado, gerenciado, poupado ele da cena na recepção. Manter a paz. Não envergonhar ninguém. Absorver o impacto para que ninguém mais tivesse. Coloquei o celular para baixo sem responder. Não ia avisar. Não por crueldade. Preciso que você entenda isso. Mas porque por 34 anos eu tinha sido o amortecedor de choque da família, a que tomava o impacto quieta para que a foto ficasse bonita, e eu estava cansada de ser a coisa que tornava as escolhas deles indolores. Eles tinham feito essa escolha por escrito no aquário, quando eu tinha 9 e de novo, num piso da cozinha aos 34. Eles podiam sentir o impacto. A arma deles sempre tinha sido a história. Minha resposta não seria uma história mais alta. Seria uma sala, uma pasta, uma lei, e a verdade de pé numa porta onde eles não podiam desligar. Deixa eles entrarem acreditando que ainda eram donos da fechadura. E então, porque a história nunca termina com você até realmente terminar, o chão caiu. Começou com uma ligação para o hospital que eu só soube depois. Meu pai descobriu-se. Tinha um amigo, um advogado, parceiro de golfe aposentado, e tinha feito uma ligação de Florianópolis, todo blá blá e papel timbrado, para o escritório de algum administrador, jogando palavras como direitos da família e vamos contestar isso. E vocês não querem um processo por manter pais longe da própria filha. Não deveria ter funcionado. Não tinha pernas legais, mas hospitais são animais cuidadosos. E naquela noite um administrador nervoso apareceu na minha porta, sugerindo com toda a gentileza que talvez isso tudo fosse um mal-entendido familiar, que talvez mediação fosse mais sábia que qualquer coisa adversária, que talvez eu quisesse reconsiderar antes que eles chegassem e evitar piorar as coisas para todo mundo. E enquanto isso ainda ecoava nos meus ouvidos, meu celular acendeu com Letícia. Atendi antes de conseguir me parar. Ela estava chorando. Choro real ou real o suficiente. Letícia era uma performer, mas as lágrimas estavam molhadas. Flora, por favor, você tem ideia do que está fazendo com a mamãe? Ela não dormiu. Acha que você vai mandar prender ela. Você é Flora. Essa é a semana do meu noivado. Era para ser o momento mais feliz da minha vida. E em vez disso, todo mundo está sussurrando, e tia Carol está fazendo perguntas. E é tudo sobre você de novo. Sempre é sobre você. Mesmo agora, só vem para casa. Só joga fora essa coisa de papelada e vem para casa e deixa a gente cuidar de você. E podemos esquecer tudo isso. Por favor, por mim. Eu sempre não estive, parou porque estava prestes a dizer. Eu sempre não estive aí para você. E mesmo Letícia não conseguia terminar aquela frase num telefone de hospital. Mas o dano estava feito. O administrador na porta, o blá blá do advogado, a lista de tia Carol, minha mãe não dormindo, minha irmã soluçando que era tudo sobre mim de novo. A máquina inteira zumbindo sua velha melodia familiar e Deus me ajude. Aos 9 dias, exausta, queimada, sozinha naquele momento com o copo de gelo virado água na bandeja, senti a velha pequenez subir toda pela minha garganta. Talvez fosse mais fácil. Talvez eu estivesse piorando para todo mundo. Talvez eu devesse só aceitar a carona.
Sentei no escuro com o telefone na orelha e minha irmã chorando nele. E por um longo e terrível minuto quase cedi. Rodrigo voltou para um quarto quieto demais. Deu uma olhada em mim, telefone ainda na mão, voz de Letícia finalmente ida, a sugestão do administrador de mediação ainda pairando no ar. E não perguntou o que tinha acontecido. Puxou a cadeira direto para o gradil e disse: "Me conta quem te pegou." Então contei. O amigo advogado, o administrador nervoso, tia Carol. Letícia chorando que era tudo sobre mim de novo. E a coisa que eu mais odiava, que eu quase tinha dito sim, que alguma parte velha e cansada de 9 anos tinha estendido a mão para a carona para casa só para fazer o barulho parar. Rodrigo ouviu tudo. Depois fez algo que eu não esperava. Riu, não cruel, mas com um tipo de reconhecimento cansado. "Claro que fizeram", disse ele. "Esse é o quarto, Flo. É sempre assim que vai. Eles não podem vencer nos fatos. Então te inundam no último segundo, bem quando você está mais cansada, e fazem ser sobre paz, sobre ser razoável, sobre o sono da sua pobre mãe." Balançou a cabeça. "Fizeram exatamente a mesma coisa comigo há 6 anos. Bem até o segundo antes de eu sair, eles me tinham meio acreditando que eu era o cruel por ir embora. E se a coisa da mediação funcionar? E se eles contestarem? Eles não podem contestar uma diretiva que você assinou com capacidade há 6 anos porque tiveram uma ligação ruim de um parceiro de golfe." Inclinou. "Mas você não precisa acreditar na minha palavra. Pergunta para a mulher cujo trabalho literal é isso amanhã, antes de eles aterrissarem." Marta veio às 8 e Drá. Oliveira com ela e eu vi o chão falso que Rodrigo tinha prometido que aguentaria. "O administrador exagerou", disse Marta, e havia aço por baixo da voz suave. "Agora falei com o jurídico e com o comitê de ética. Sua diretiva é válida, executada com capacidade, não revogada por 6 anos. Ela controla. Uma ligação do amigo do seu pai não muda nada exceto que agora está nas minhas notas como tentativa de pressionar uma paciente vulnerável. Colocou a pasta na bandeja e o boletim está registrado. A partir desta manhã, o Conselho Tutelar tem uma revisão aberta e o registro pediátrico faz parte. Isso não é uma ameaça que estou segurando sobre ninguém. É um fato que já aconteceu. Então, quando eles aterrissarem", eu disse, "quando eles aterrissarem, seus pais vão chegar acreditando que estão te levando para casa." Marta olhou para mim firme. "Eles serão informados na recepção que não têm autoridade para isso. Se escalarem, a segurança está avisada. Você não precisa ver eles de jeito nenhum se não quiser. Isso também é escolha sua agora. Agora tudo é." Pensei naquilo. Não precisar ver eles. Deixar a recepção entregar cada palavra enquanto eu ficava segura no quarto. E depois pensei no aquário e no piso da quadra e 25 anos sendo falada sobre em vez de falada com. "Não", eu disse. "Quero estar lá." Fui a coisa sobre a qual eles falavam minha vida inteira. Não dessa vez. Dessa vez estou na sala. Drá. Oliveira, que tinha dito quase nada, falou da janela. "Então eu estarei lá também. Alguém deve poder responder pela medicina, para que eles não possam fingir que nunca foi claro. E eu", disse Rosa da porta, onde tinha estado de pé mais tempo do que qualquer um de nós percebeu, "é o meu andar. Ninguém dá alta para ninguém no meu andar sem passar por mim." Olhei ao redor daquele quarto. Uma enfermeira, uma médica, uma assistente social e meu irmão. 4 pessoas ligadas a mim por nada além de escolha. Todas planejando ficar numa porta por mim. A menina de 9 anos no piso da quadra finalmente parou de esperar. Alguém tinha vindo. 4 alguéns. Tinham vindo o tempo todo. Eu só estava olhando para a porta errada. O 9º dia chegou claro e quente. Eles aterrissaram às 14h. Sei porque meu pai mandou mensagem às 14h47 como se eu fosse um carro que ele tinha pedido. Não respondi. Sentei na cama num avental limpo que Rosa tinha encontrado para mim, a pasta Manila e os 2 documentos quadrados na mesa de bandeja e esperei. E pela primeira vez a espera não parecia abandono, parecia um teste de carga. O momento em que você descobre se a coisa que construiu vai aguentar. Eu os ouvi antes de ver. Claro que ouvi. Minha família sempre se anunciava. A voz do meu pai primeiro no corredor. Alta e cordial e certa. A voz de um homem que nunca foi dito não por uma instituição. "Aqui para pegar nossa filha, Flora Novaes. Só vamos pegar as coisas dela e sair do caminho de vocês. Os saltos da minha mãe." E por baixo, "Mais leve, Letícia.
e uma voz de homem que eu não conhecia, baixa e desconfortável. Gustavo, o noivo, arrastado para um hospital onde não tinha nada que estar. Eles viraram a esquina em grupo e vi todos de uma vez, emoldurados na luz do corredor, bronzeados. Essa foi a coisa que parou minha respiração. Bronzeados de sol, os três brilhando com uma semana na praia. Meu pai tinha os óculos escuros pendurados na gola da camisa polo. Minha mãe tinha uma manicure fresca. Letícia usava o anel como um farol. Tinham passado os 9 dias que eu fiquei naquela cama pegando sol, e entraram usando como nada, como uma família chegando para coletar um pacote. E meu pai tinha uma caneta já clicando na mão, uma caneta de verdade, pronto para assinar. Tão certo estava que isso era uma formalidade. Me viu, sorriu largo e quente. Aí está minha menina. Deus, você parece melhor do que eu pensava. Clicou a caneta. Vamos te soltar. Onde está a papelada? E Rosa Vargas saiu do canto e se colocou bem no batente da porta entre meu pai e minha cama. Senhor Novaes, disse ela, o senhor vai querer parar aí. O sorriso do meu pai piscou. Do jeito que o sorriso de um homem pisca quando uma mulher que ele decidiu que está abaixo da atenção dele falha em se mover. Desculpe, estamos só aqui pela nossa filha, família. Se puder indicar a alta, não há alta para o senhor assinar, disse Rosa. Calma, inabalável. 30 anos de ficar em portas na espinha dela. Flora não está sendo liberada para vocês. Não acho que você entenda. A voz do meu pai tomou o calor paciente e perigoso de um homem explicando algo óbvio. Somos os pais dela. Isso é um assunto de família. Agora, agradeço você fazendo o seu trabalho, mas vai querer chamar seu supervisor porque estamos levando ela para casa hoje. Eu sou a enfermeira-chefe. Eu sou a supervisora deste andar. Rosa não piscou. E entendo a situação melhor que o senhor. O senhor não está autorizado a tomar nenhuma decisão sobre esta paciente. Não está há 6 anos. A palavra pousou no quarto como um copo caído. 6 anos. O rosto da minha mãe fez algo complicado. Letícia ficou imóvel. Meu pai riu. O latido descrente de um homem certo de que tinha havido um erro de digitação. Isso é absurdo. Ela é nossa filha. Temos sido a família dela a vida inteira. Ela tem uma procuração de saúde válida no arquivo, disse Rosa, nomeando outra pessoa como representante de saúde dela. Essa pessoa tem autoridade plena sobre o cuidado dela. Vocês não têm nenhuma. Os olhos do meu pai passaram por Rosa para dentro do quarto até mim, procurando o erro, procurando a filha que consertaria, que alisaria, que diria, ah, pai, não se preocupe, é tudo um mal-entendido, e aceitaria a carona. Olhei de volta para ele e não disse nada. Deixei o silêncio ser minha resposta inteira. E então, da cadeira no canto onde tinha estado sentado o tempo inteiro, quieto, esperando, exatamente onde tinha prometido 6 anos atrás que estaria, meu irmão se levantou. Olá, pai, disse Rodrigo. Eu nunca na vida tinha visto o rosto do meu pai fazer o que fez então. Esvaziou. Todo o calor, toda a certeza, toda a posse cordial sumiu num instante, substituída por algo que eu nunca o tinha visto usar. Medo. Rodrigo, minha mãe respirou, como um fantasma tivesse entrado, como se a família de 4 tivesse acabado de virar 5 da pior maneira possível. 6 anos, disse Rodrigo, saindo ao lado de Rosa. Então encheram o batente juntos, o exilado e a enfermeira. Vocês me cortaram há 6 anos, mandaram eu sair, disseram para todo mundo que eu era o problema. Inclinou a cabeça para mim na cama, para a queimadura no meu peito visível acima do avental. Sabe o que eu fiz em vez de desaparecer? Fiquei o contato de emergência dela. Mantive a procuração dela porque eu disse a vocês naquele jantar que um dia ela teria uma emergência real e vocês tratariam como inconveniência. A voz dele nunca subiu. Ficou mais baixa e pior. E vocês entraram num avião. Passaram por cima dela e entraram num avião. Então não, vocês não assinam nada. Eu assino. Eu, o filho que vocês enterraram. Meu pai abriu a boca. Nada saiu. Vocês não podem simplesmente... Mas minha mãe começou. Ele pode, disse Marta Foz, saindo para o batente do corredor atrás deles. Então estavam agora cercados na frente e atrás. Sou a assistente social do hospital. A autoridade do Sr. Novaes está legalmente documentada e não está em questão. A de vocês está. Deixou aquilo assentar.
E tem um segundo assunto que precisamos discutir já que estão aqui. Diz respeito aos registros de Flora. Foi então que Dra. Oliveira da janela pegou a pasta manila da minha bandeja. Senhora Novaes, disse Dra. Oliveira, e abriu a pasta e atravessou o quarto e colocou na mesa rolante de forma que ficasse de frente para meus pais, sob a luz fluorescente onde todos podiam ver. Reconhece este arquivo? Minha mãe não olhou. Olhou para a parede. Não sei o que é isso. É o registro de cardiologia pediátrica da Flora quando ela tinha 9. Dra. Oliveira virou uma página. Esse é um eletrocardiograma, mostrando uma condição cardíaca perigosa tratável. Essa é a recomendação de um especialista para medicamento e monitoramento que muito provavelmente teria prevenido cada colapso que sua filha teve desde. Outra página. E isso, parou na última página, o formulário de recusa, as 2 assinaturas, a cursiva da minha mãe embaixo. Isso é uma recusa daquele tratamento assinada por ambos os senhores com data do mesmo mês. A voz de Dra. Oliveira ficou clínica, o que de alguma forma tornava insuportável. Com uma nota. A senhora gostaria de ler a nota, senhora Novaes. Ou leio eu. O quarto estava tão quieto que eu conseguia ouvir o monitor contando meu batimento. Minha mãe não disse nada, então Dra. Oliveira leu no tom neutro plano de uma mulher lendo um prontuário. Família recusa. Criança está bem. Não queremos que ela seja rotulada. Colocou a página para baixo. O intervalo QT corrigido da sua filha, disse ela, batendo no monitor acima da minha cabeça. É este número. Tem sido perigoso por 25 anos. Ela quase morreu há 9 dias, dá exatamente a coisa que esse especialista avisou a vocês quando ela tinha 9. Vocês não recusaram tratamento porque um médico falhou em explicar o risco. Recusaram porque não queriam que ela fosse rotulada. Fechou a pasta gentilmente. Sou médica há muito tempo. Não digo isso com frequência, mas nunca li 3 frases que custaram mais para uma pessoa. E ali estava, a coisa que os nivelou. Não minha voz, não de Rodrigo, não a lei, a própria caligrafia dele sob uma luz lida em voz alta numa sala quieta por uma estranha que não tinha motivo para mentir. Meu pai encontrou a voz, e quando encontrou, não era a voz de um homem envergonhado. Essa é a parte que preciso que você entenda. A parte que eu errei até aquela manhã. Ele ficou alto, isso é ultrajante. Estava apontando agora para Dra. Oliveira, para Marta, para Rodrigo, a caneta ainda no punho. Vocês vão ficar aqui e ela está viva. Olhem para ela. Ela está bem. Está sentada bem aí. Fizemos uma decisão como pais há 25 anos que achamos que era a melhor. E não vou ser emboscado num hospital e chamado de criminoso porque nossa filha é um pouco dramática e se deixou nervosa. Geraldo, minha mãe disse baixo, não vou aceitar. Ela sempre fez isso. Sempre. Desmaia e todo mundo corre em volta e agora conseguiu advogados e assistentes sociais. Ela está viva, não está? Sobreviveu. Então qual exatamente é o problema? Foi minha voz. Quieta. Cortou a dele do jeito que uma coisa quieta às vezes consegue. Todo mundo virou. Olhei para meu pai, bronzeado e gritando e segurando uma caneta que nunca usaria, e disse a coisa que tinha carregado para fora daquela cozinha por 9 dias. Vocês ficam dizendo, ela vai sobreviver. Deixei pendurado. Você disse no seu piso da cozinha enquanto meu coração parava. Disse na própria caligrafia quando eu tinha 9. Tem dito minha vida inteira. E vocês estão certos. Eu vivi. Sempre vivi sozinha. Toda vez. Isso nunca foi a misericórdia que vocês pensavam. Foi só a desculpa que usavam para continuar saindo. A boca do meu pai trabalhou. Nenhum som saiu. Ela vai sobreviver, eu disse mais suave. Nunca foi cuidado, pai. Foi um passe livre. Letícia estava chorando. Eu não tinha estado olhando para ela. Tinha tido olhos só para meu pai. Mas quando o quarto ficou em silêncio, vi minha irmã de pé perto da parede, uma mão sobre a boca, o diamante nela pegando a luz, e estava olhando para a pasta aberta na mesa, para as assinaturas, para a nota. Eu não. A voz dela rachou. Estava olhando para mim agora. Olhando de verdade de um jeito que nunca tinha. Flora, eu não sabia que era real. Juro. Eles me disseram minha vida inteira. Eles me disseram que você fazia por atenção. Quando você desmaiou no meu recital, quando perdeu minha formatura, disseram que você estava... Eu acreditei neles. Acreditei porque eram mamãe e papai. E porque eles...
Olhou para a pasta de novo e se encolheu como se tivesse queimado. Tinha um médico de verdade. Tinha um de verdade. Você podia ter morrido aos 9, e eu te liguei. Te liguei chorando naquela cama sobre meu noivado. O rosto dela se desmanchou. Meu Deus, sobre meu noivado. Por um momento, pensei que ela pudesse cruzar o quarto. Pensei que a pasta pudesse fazer com Letícia o que nada mais nunca tinha e quebrar a história e me devolver uma irmã. Ela deu um passo na minha direção, e então minha mãe disse, Letícia, naquela voz, aquela voz específica, a que tinha comandado nossa família inteira por 34 anos. E minha irmã parou, olhou para minha mãe, olhou para mim, e eu vi o puxão de 30 anos sendo a filha favorecida, a segura, a que nunca tinha que escolher, ganhar por um fio sobre a verdade que tinha acabado de ler. Desculpa, sussurrou Letícia. Para mim, e quis dizer acho, mas deu um passo para trás na direção deles, não na minha, e o noivo pegou o braço dela, e o momento fechou como água sobre uma pedra. Ela estava arrependida. Também não ia ficar. As duas coisas eram verdadeiras. Na minha família geralmente eram. Marta fechou a pasta e devolveu para Drá Oliveira e se virou para meus pais com a calma praticada de uma mulher que terminou 100 dessas manhãs. Aqui está como as coisas estão, disse ela. O irmão de Flora é o tomador de decisão médica dela. Vocês estão, por instrução assinada dela, barrados das informações e decisões médicas dela. Há uma revisão aberta do Conselho Tutelar sobre tanto o registro pediátrico quanto os eventos de 9 dias atrás. Vocês serão contatados pelos canais adequados e não estão autorizados a estar nesta unidade como contatos dela mais. Segurança vai acompanhar vocês para fora. Podem ir sozinhos ou com eles. Essa é a única escolha que resta a vocês aqui. Meu pai olhou ao redor do quarto uma última vez, procurando a saída da armadilha, procurando a filha que consertaria, procurando a versão da manhã, onde ainda estava no comando. Não havia uma. Clicou a caneta fechada. Um som tão pequeno. Colocou na mesa rolante ao lado da pasta. A caneta com a qual tinha tanta certeza que assinaria. E não disse adeus para mim, e minha mãe também não. E aquela ausência era sua própria confissão. Viraram e saíram do jeito que tinham saído da cozinha 9 dias antes. Rápido, sem olhar para trás, mais prontos para partir do que nunca tinham estado para ficar. Letícia hesitou meio segundo no batente. Olhou para mim, olhou para a cadeira vazia ao lado da minha cama e para Rodrigo de pé ao lado dela, e acho que pela primeira vez na vida minha irmã entendeu qual de nós tinha realmente estado sozinha. Depois saiu também. O quarto ficou quieto. Rosa soltou o ar. Rodrigo sentou de novo na cadeira, a cadeira dele agora, e colocou a mão sobre meu antebraço, cuidadoso com a via, do jeito que tinha feito na primeira noite, e descobri que não estava tremendo, não estava chorando, estava calma e estava firme, e estava pela primeira vez em 34 anos inteiramente não possuída. Se você já teve que colocar uma parede entre você e as pessoas que deveriam te amar primeiro, se já teve que escolher sua própria vida em vez de manter a paz, quero ouvir sobre isso. Me conte o limite que te salvou. Eu leio todo mundo. Colocaram o desfibrilador 11 dias depois do piso da cozinha. Uma forma pequena e dura debaixo da minha clavícula agora. Uma máquina que vai fazer a única coisa que minha família nunca faria. Ficar no quarto e me pegar se meu coração algum dia tentar sair de novo. Coloco a mão sobre ele às vezes. É a coisa mais leal que tenho. A revisão do Conselho Tutelar seguiu adiante. O cardiologista aposentado mandou a carta, a pasta, as 2 assinaturas, a nota na cursiva da minha mãe. Criança está bem. Se tornou parte de um registro que nenhuma gráfica ou lista de endereços podia reescrever. Meus pais vão responder por isso pelos canais adequados, calmamente no papel, que era a única linguagem que algum dia ia alcançar. Luz. Nunca mais falei com eles sobre meu cuidado porque eles não têm mais nenhuma voz nele. Rodrigo tem. Meu irmão, o que eles enterraram, o único nome que ficou na minha papelada através de 6 anos de silêncio, me levou para a casa daquele hospital e tem atendido cada ligação desde no segundo toque. Letícia mandou uma mensagem 1 mês depois. Penso na pasta todo dia. Desculpa por ter dado um passo para trás. Acho que ela é. Também notei que ainda não deu um passo para frente. Na minha família, isso sempre foi a história inteira.
Desculpa de uma distância segura não é o mesmo que ficar. Aqui está o que 9 dias naquela enfermaria me ensinaram, e vou dizer uma vez claramente e depois te deixo ir. Eles ficavam me dizendo que eu viveria como se viver sozinha fosse o mesmo que ser amada. Não é. Sobreviver ao que sua família faz com você não é prova de que estavam certos em fazer. É só prova de quanto você consegue carregar antes que alguém finalmente escolha te ajudar a colocar no chão. Alguém escolheu. Uma enfermeira com um copo de papel de gelo. Uma médica que leu as páginas velhas. Um irmão que fez uma promessa para uma menina dormindo e cumpriu por 6 anos. A cadeira ao lado da minha cama não está mais vazia. E nunca mais estará porque finalmente aprendi a diferença entre as pessoas que compartilham seu sangue e as pessoas que aparecem. Essa é a minha história. 9 dias, uma pasta e as 2 assinaturas que falaram mais alto que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Se isso alcançou alguém que sempre foi dito que é demais, que vai sobreviver, então está tudo bem. Compartilhe com a única pessoa que precisa. Nomeie sua própria pessoa. Inscreva-se e te vejo no próximo.